Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as informações do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está em preparação para a próxima partida, que será contra o Juventude no Allianz Parque. E o Verdão vai com tudo aí em busca de uma vitória para abrir 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, que é o segundo colocado. Vamos trazer o Nicolete direto do CT do Alviverde, trazendo as últimas informações. Palmeiras que emitiu uma nota aí contra a fala do Bozo lá, o Boto, eu chamo ele de Bozo, o dirigente do Flamengo lá, que ia ganhar no grito. Ninguém vai ganhar no grito, não. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago os jogos aí desta terça-feira, dia 7 de outubro. Vinícius Nicolete saiu, hein? Saiu da verdade, da divisa. Da faixa de Da divisa. Finalmente escolheu um lado, hein, Vinícius? Viu? Você fala que eu te salvo, eu te salvo. É verdade. Ô Bruno, um abraço pra você, pros companheiros, fãs de esportes. Depois você tem que explicar por que a faixa de São Vicente, né? Porque estamos aqui na Marquês de São Vicente, a avenida que fica o CT do São Paulo e do Palmeiras. O CT do São Paulo é aqui do ladinho. Mas hoje vamos falar aqui do Palmeiras, que divulgou nota depois de toda a movimentação dos bastidores, as declarações dos dirigentes. O Palmeiras emitiu uma nota oficial demonstrando preocupação com essa pressão sobre a arbitragem. No comunicado, o clube também citou lances desfavoráveis ao Palmeiras no clássico, o lance que ele pediu a expulsão do Bobadilla numa falta no Alan e também uma cotovelada do Alan Franco no Ramon Sosa. E o Palmeiras, nessa nota, também exigiu uma ação rigorosa do STJD para conter acusações sem provas. Isso já aconteceu com o Textor e agora isso é diretamente ao dirigente do Flamengo, que levantou suspeitas sobre a lisura do campeonato depois do jogo entre Flamengo e Bahia lá em Salvador. Na nota, Palmeiras publicou exatamente que vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores do futebol brasileiro com o intuito de instaurar o caos. Essas são as palavras do Palmeiras na nota. Ainda no comunicado, Palmeiras cita que demonstra incômodo porque alguns clubes estão acreditando uma virada épica do Palmeiras conquistada no campo, apenas a decisão da arbitragem. O clube também destaca que quando se sente prejudicado, isso aí é um assunto polêmico também, o Palmeiras destaca que quando se sente prejudicado, a diretoria raramente vai a público reclamar da arbitragem e exercer essa pressão. No fim, Palmeiras mais uma vez colocando aí essa questão do STJD, pedindo ação rigorosa para essa declaração do dirigente do Flamengo, José Boto, que levantou essa suspeita sem provas. E o Palmeiras, nessa nota, é claro, que pretende aí acalmar a situação e se defender dos possíveis erros de arbitragem nos próximos jogos. Então é o Palmeiras se defendendo com essa nota e mostrando preocupação com a arbitragem. Bruno. Boa, obrigado, viu, Vinícius? Direto então para o Flamengo para ver como o outro envolvido em todas essas questões também viu essas últimas movimentações. Roberta Barroso está com a gente porque o Flamengo vai também disputando a liderança da competição e também está de olho na arbitragem. Roberta. É isso, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, amigos, fã de esporte. Continua ecoando, né, essa questão da arbitragem no Flamengo, muito por conta desse clássico entre São Paulo e Palmeiras, em que o juiz acabou não marcando aquele pênalti em tapa. O José Boto, diretor de futebol, falou muito sobre isso, que o Flamengo vem sendo prejudicado e outros clubes beneficiados. E a nota do Palmeiras não deixa de ser uma cutucada no rubro-negro por conta de todas essas declarações. Vale a gente trazer também aqui, Bruno, uma curiosidade, porque o Flamengo passou a publicar a arbitragem dos jogos na véspera das partidas, colocando ali os nomes dos árbitros. Fez isso nos últimos 2 jogos, parece que isso vai passar a ser uma prática, uma mensagem subliminar. E alguns torcedores, primeiro um falou ali, essa postagem estranha, e outros falando ótima iniciativa, que de fato o torcedor precisa saber quem está apitando. Uma outra postagem do Flamengo que chamou a atenção
informação essa semana foi que nos últimos jogos o Flamengo só teve 55 minutos de bola rolando. Foi assim na partida contra o Cruzeiro. E o árbitro Ramon Abel, ele foi justamente o árbitro que apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, em que o rubro-negro criticou a arbitragem, muito por conta dessa minutagem, os minutos que o Flamengo disputou com bola rolando. E foi justamente o árbitro que apitou esse clássico entre São Paulo e Palmeiras. Então, o Flamengo muito incomodado, pedindo explicações à CBF por diferentes critérios. O José Boto, diretor de futebol, chega aqui nesse Sport Center para falar sobre toda essa questão da arbitragem. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. Tá aí, então, portanto, o diretor de futebol, José Boto, falando sobre essa questão da arbitragem. Vale a gente trazer que, depois desse período de data FIFA, o Flamengo encara o Botafogo e logo depois tem confronto direto com o Palmeiras. Palmeiras que acabou ultrapassando o rubro-negro ali na tabela de classificação e agora é o líder e o Flamengo vice-líder. Bruno. Vixe Maria, hein, Roberto? Que sequência, hein? E quem vai ser o Felizardo que vai apitar esse Flamengo e Palmeiras, hein? Três, né? No Maracanã com 70 mil ali na orelha. Eu que não queria. E o Palmeiras vê com preocupação pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores, atenção por esse trecho, e também nos bastidores, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. Segue a tela. É demasiado cômodo acreditar a uma decisão do árbitro uma virada épica, conquistada com o gosto do suor e 3 gols em intervalo de 19 minutos. Até porque também houve marcações desfavoráveis ao Palmeiras, como as não expulsões de Bobadilla e de Alan Franco, que desferiu uma cotovelada no rosto de Sosa em um lance sonegado pelo VAR e ignorado pelos hipócritas da ocasião. Segue. Mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria raramente se manifesta em público sobre a arbitragem. O treinador se manifesta bastante, né? Esse é um ponto meu, não está na nota. Pois respeita os fóruns de discussão adequados e não terceiriza a responsabilidade em momentos adversos. A postura ajuda a explicar o sucesso dos últimos anos. Olhamos sempre para nós mesmos e trabalhamos sem buscar subterfúgios nem desculpas para as nossas derrotas. Nota do Palmeiras. Aí vem a história, André, de a força dos bastidores. Aí vem a conversa que o Palmeiras está forte nos bastidores, que não sei quem está forte. A gente sabe, ninguém é ingênuo aqui, que isso já funcionou muito no futebol brasileiro. Sim. Você acredita que isso ainda funciona e que tem clubes mais fortes nos bastidores e que determinam decisões em campo? Talvez tenha funcionado em 2023, quando o João Martins, membro da comissão técnica do Palmeiras, fez exatamente o que o Palmeiras, na sua nota divulgada hoje, acusa o Flamengo de fazer. O Palmeiras disse que não faz isso. Mas só para ser justo, o Palmeiras disse que a diretoria não faz isso. No caso, foi membro da comissão técnica. Não estou falando que muda alguma coisa só para ser literal. Tá? Na nota, o Palmeiras fala. O Botafogo fez isso no ano passado, por intermédio, pessoalmente, do dono da sua SAF, a pessoa que o representa. E quando é o dono da SAF, ou é o técnico, ou é o assistente técnico, ou é o executivo de futebol, ou é o presidente, faz alguma diferença não ser o diretor? É a instituição. Mas o membro da comissão técnica não representa a instituição? Não, é isso que eu estou falando. É a instituição. Então, assim, é a instituição. Se é o jogador, se é o membro da comissão técnica, o diretor, é a instituição. A nota do Palmeiras ela cumpre 2 objetivos.
ela cumpre o primeiro objetivo de fazer o torcedor se sentir representado, para que o próprio clube não seja acusado pela torcida de não ter feito nada. Olha aí, o Flamengo está metendo a boca no trombone, vocês vão ficar quietos. Ficar calado. Está aqui a nota, não estamos quietos. Né? E o segundo objetivo e principal, eu creio, é defender o próprio interesse do ponto de vista de bastidor, do ponto de vista das narrativas criadas, do debate que está instalado, porque foi por causa de um jogo do Palmeiras, em que o Palmeiras foi amplamente beneficiado por erros da arbitragem, que tudo isso aconteceu. Então, o clube se sentiu no dever de fazer a sua parte do ponto de vista da comunicação pública e falar, olha, estamos atentos aqui, não vamos permitir que o campeonato seja ganho na conversinha. É isso que o Palmeiras fez, esquecendo o que aconteceu em 2023, que é a mesmíssima coisa. Sim, o Cruzeiro contratou nossos colegas aqui. Foi colega nosso até outro dia, o Gaciba. Isso. Pois é. Eu tenho certeza que o Gaciba não foi só para dar aula de arbitragem para os jogadores. Uma das frases mais repetidas por principalmente treinadores e dirigentes, quando sentem-se prejudicados. Nós não queremos benefício. Nós queremos apenas justiça. Isso. A tradução dessa frase é: estamos nos sentindo prejudicados, queremos ser beneficiados nas próximas rodadas. Isso. Chega de errar contra nós. É preciso balancear isso aí. Precisamos de erros ao nosso favor. Essa é a tradução. A justiça está na compensação. É assim que funciona a coisa. E realmente existe no ambiente do futebol, nos gabinetes, nos corredores, essa noção de que o clube que não tem representação junto à organização do campeonato, não tem uma boa interlocução, não tem uma conversa mais próxima, acaba prejudicado mais vezes do que os outros. É assim. Você acredita nisso, Birner? Você acha, por exemplo, então o São Paulo deve estar pessimamente representado? Outro dia perguntaram numa coletiva, você não acha que o clube precisa ser melhor representado, precisa ter mais força no bastidor? Eu lembro disso, foi num jogo de 2 rodadas atrás. Sim. As pessoas falam sobre isso normalmente, assim, como se fosse uma coisa bem manipulável, assim. Se você ficar quieto fazendo o seu trabalho, apenas você não ganha. Exatamente. Por mais competente, por melhor mais que seja seu time, o outro essa é a ideia. Essa é a ideia. A vitória vem fora é difícil imaginar uma mudança com esta geração de dirigentes. E é uma geração... Mas você acha que são as pessoas ou o sistema? Como eu não acredito na Liga. Por quê? Porque eu vejo os dirigentes, eu não acredito que eles vão se entender. Se fossem 20 SAFs bem administradas, competentemente administradas, você acha que a situação cairiam? Não, 4 cairiam. 4 cairiam. Com 20 treinadores portugueses, Exatamente. 4 cairiam. Mas as SAFs, o Textor é SAF. Falei competentes e bem administradas. Você viu ano passado como é que foi a questão da arbitragem quando interessou. Então, assim, não vejo nas SAFs esse mundo ideal. Sim, porque você está pensando numa SAF por que você acha dirigida por alguém nos Estados Unidos que está comandando... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em La Liga, também tem muita especulação de arbitragem, problemas. Na Itália, historicamente, por razões óbvias, também. Mas na Inglaterra, mas o Crespo atuou vários anos na Itália e nunca viu nada igual. Na Inglaterra, na Inglaterra tem muito pouco. Nem na Argentina. Por que na Alemanha, pouco? Por que você acha que tem essa diferença? A gente está falando de um ambiente, né? Você acha que é externo? Você acha que é a sociedade para o futebol? É um conjunto. Por isso que eu falei que que é um processo. Não é uma determinada alteração, seja na comissão de arbitragem, só no calendário, etc. É um processo dinâmico, amplo, grande, de reforma do futebol brasileiro. Então, você está falando de ambientes mais civilizados, desenvolvidos, onde ainda tem problemas, mas não problemas do nosso nível. Porque La Liga e Premier League dão aula de organização. Não, aí você vem... Mas na Liga você tem a discussão. Mas na Liga você tem a discussão, mas é gerada... A maior discussão na Liga Espanhola é gerada pelo Real Madrid e pelo Barcelona. Sim. O Barcelona contratou o vice-presidente da comissão de arbitragem e tal. É um escândalo de arbitragem. É um escândalo. O cara estava na folha de pagamento para fazer o quê? Isso é um escândalo. Né? E o Real Madrid que faz vídeo de todos os árbitros antes dos jogos apontando erros e assim, não ajuda em nada. Então você tem os gigantes faria sucesso aqui. O tempo todo alimentando isso e os outros fazem isso na Champions? Não, na Champions não fazem. Não fazem, é verdade. Claro, não fazem. Nem se forem se enfrentar. Gente, é verdade. O Messi não falou aqui em Belo Horizonte
Na Copa América em que a seleção argentina foi eliminada pelo Brasil, 2019. 2-0. Um jogo que teve gols polêmicos a favor da seleção brasileira. O Messi não falou uma barbaridade? O Messi disse que a Argentina tinha sido roubada e que os jogadores estavam se sentindo roubados. O que aconteceu? Ele pegou alguns jogos de suspensão. Se ele fala isso depois de um jogo na Europa, onde ele atuava à época, ele fica quanto tempo sem jogar? Alguma vez ele falou alguma coisa? Nunca. Mas ele sabe onde está. Sabe onde está pisando. Nem quando o Real Madrid é beneficiado, os adversários falavam isso. Na Itália, viveu muito isso, hein? Nossa Senhora. Os escândalos no futebol italiano de corrupção de arbitragem, corrupção de adversários... Comprovados mostram como era, pelo menos era, o ambiente. Embora o Crespo nunca tenha visto nada quando ele passou por lá. E aqui no Brasil, nós tivemos máfia da loteria esportiva, nós tivemos a questão das apostas aí nos últimos anos, máfia do apito, Edilson Pereira de Carvalho, etc. Assim, as coisas acontecem. Ninguém está falando aqui que são... Né? O futebol é composto por sacerdotes. Tem que fazer um intervalo. Trazer aqui agora, pessoal, os jogos desta terça, né? Terça-feira. Estamos aí em data FIFA, então... a grade vazia, teremos aí Amazonas e Criciúma, Goiás e CRB, Botafogo de São Paulo e Paysandu, jogos aí pela Série B da competição. Aí Copa Santa Catarina, Potiguar, segunda divisão, Copa Maria Bonita feminino, Mundial Sub-20, Copa Sub-20, temos ali o Brasileirão Sub-20, aí já é Sub-17, né? Aí já é semifinal. Semifinal do Brasileirão Sub-20, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio. E aí fecha, né? Então os principais jogos é essa semifinal aí do Sub-20 e os jogos da Série B que teremos logo mais. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.